Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque em Foco. Meu nome é Douglas e hoje, pessoal, o nosso convidado especial é o Alexandre Ferreira, ele que é mentor de negócios. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Douglas. E, pessoal, fica com a gente até o final. Hoje a gente vai falar sobre como uma consultoria de negócios pode transformar sua empresa. Então, já se inscreva no canal aí da BMC Channel, ativa o sininho para você receber notificações e já pode ir interagindo com a gente, vai mandando sua pergunta. Fica ligado com a gente até o final, porque também a gente vai ter um sorteio, né? O Alexandre vai estar sorteando. Fala aí pra gente o que você vai sortear. Bom, eu vou estar sorteando um desconto, né, numa possível mentoria ou consultoria. Então a gente vai estar vendo, né, se alguém tem o interesse de estar entrando, a gente dá um desconto bem generoso, né, para essa pessoa ou para essa empresa. Legal, pessoal. Então fica ligado com a gente. O assunto hoje está muito interessante. Então o assunto é para você, empresário, né? Qualquer que tem uma empresa em qualquer ramo, além da construção civil também. E a gente vai estar batendo um papo sobre negócio, sobre consultoria, mentoria. O Alexandre vai estar falando aqui com a gente. Pessoal, falando um pouco aqui da nossa empresa, né? Eu e a Graziele fazemos parte da empresa chamada Destaque Arte. Vai estar passando aí para vocês um vídeo com o nosso serviço, né? Nós somos fabricantes de todo tipo de revestimento de gesso, cimento, placa cimentícia, placa de gesso. Fabricamos também bordas de piscina térmica, piso atérmico, pisante, piso drenante. E tem até um videozinho aí que a gente fez sobre nossas bordas de piscina. A gente vai estar passando aí para vocês conhecer um pouco do nosso produto também. Pode soltar o vídeo, gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Destaque. Eu sou a Graziele e para você que ainda não sabe, somos uma empresa fabricante e hoje vamos falar sobre a nossa borda de piscina atérmica. Tudo produção nossa mesma. Fabricamos todo tipo e modelo de bordas de piscina. E hoje estamos aqui com a nossa queridinha, a borda de piscina 50 por 25. Temos dois modelinhos, com poros e sem poros. Todas elas são 100% atérmica, para garantir o conforto para você e para sua família. Eu sempre explico para nossos clientes o seguinte: o ideal é o cliente escolher com poros, porque ele tem, além da função atérmica, ele também é antiderrapante. Porém, a maioria dos clientes preferem ele sem poros. Dizem que ela é mais bonita e mais fácil de limpar também. Mas temos essas opções, com e sem poros. Fabricamos também grelhas atérmica. E para quem também está construindo e reformando, temos o nosso piso atérmico também, personalizado para você. Então você que está construindo a sua piscina, vem contratar com a gente, borda de piscina, piso atérmico e grelha. Fazemos também a borda personalizada. Aqui temos um modelinho na cor cinza claro, mas não podemos deixar de explicar a nossos clientes que quanto mais escuro, menos função atérmica. Então o ideal seria na cor natural mesmo. Então você que precisa uma borda de piscina com qualidade para sua piscina, entre em contato conosco pelo telefone que está aí na descrição do vídeo. Aguardamos por vocês. Pessoal, como vocês viram ali, normalmente quando você pesquisa, a borda que aparece para vocês é a com poros, né? Que inclusive, como disse no vídeo, é a mais recomendada porque ela tem o efeito antiderrapante. Mas também nós temos a opção lisa, né, que normalmente os clientes escolhem também por conta da estética. Ambas têm a função atérmica, mas a com poros é mais antiderrapante. Então, como foi falado ali, nós somos fabricantes, garantimos qualidade, melhor preço. Então, se você está reformando sua casa, está decorando, chama a gente, né? Vai ser um prazer estar realizando o orçamento para vocês. Nosso Instagram é destaque com K, underline e underline arte. É isso, pessoal. Agora, antes da gente iniciar, queria falar também um pouquinho dos nossos parceiros. Nós também realizamos a reforma aqui do estúdio da BMC Channel e com isso tivemos parceiros que somaram junto com a gente nesse projeto.
primeiro parceiro que vai estar aparecendo aí para vocês é a empresa Borges Pintura. Eles são uma empresa especializada em pinturas. Então, eles trabalham com profissionais altamente qualificados, né, na parte de pintura. Eles deixam o ambiente limpinho, tem uma mão de obra realmente bem qualificada. Então, se você precisa de uma pintura para sua obra de qualidade, chama eles lá. O Instagram deles está aparecendo aí, @Borges_Pinturas2009. Nossa próxima parceira é a DD Cores Tintas e Texturas. Empresa especializada em tintas e texturas, garantem qualidade também nas tintas, nas texturas aí para sua obra. A Dilma Dias, que está à frente da empresa, então tá precisando de uma tinta de qualidade, pode estar chamando eles, @DDCoresTintas. A outra parceira desse ramo da parte de construção é a arquiteta, né, o estúdio Caingá, Arquitetura e Design. Então é uma empresa que atua tanto aqui no Brasil quanto no exterior também, projetos arquitetônicos. Então, se você precisa desse projeto da parte de arquitetura, chama eles lá, @Estúdio Caingá. Agora a Graziele vai falar um pouquinho, vai se apresentar e vai falar da outra parceira nossa. Bem-vindos a mais um programa Destaque em Foco. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É uma grande honra recebê-lo em nosso programa. E vamos falar agora da Estúdio Kelly Faria. O Davi vai soltar aqui um videozinho. No Estúdio Kelly Faria tem todo o cuidado para você, mulher, homem, criança. Então você que está precisando de um cuidado especial, tirar aquele dia para você relaxar e se cuidar, é lá o lugar certo. Lá ela tem um tratamento personalizado para você. Tem massoterapia, tem neodesigner, tem a Lohane, que ela é super, ali é o Day Spa, você, mulher, a massoterapia com a Claudilene, tem todo o tratamento para você moderno, tratamento de vasinhos, de estrias, ali ali os cortes, a parte de química, hidratação. Então, assim, eu sempre falo para as minhas amigas, né? Além de ter um tratamento personalizado, você também tem o diferencial, onde você se sente muito bem acolhida. E você, dizendo que foi através do programa Destaque em Foco ou através da Grazi, você vai ter o seu descontinho especial. Então, você, mulher, não deixe de se cuidar e lá conhecer o Estúdio Kelly Faria. Ali vai passar as redes sociais dela. O underline dela é @Kelly Faria Estúdio. É isso, pessoal. Vamos agora então falar sobre mentoria e consultoria empresarial com o nosso convidado Alexandre. Alexandre, novamente, muito bem-vindo, né? Obrigado. E antes de mais nada, antes de a gente entrar em vários assuntos sobre a sua atuação específica hoje, conta um pouco pra gente, pro pessoal que está assistindo, sua trajetória profissional. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? É um programa que a gente sabe que é renomado, é um programa interessantíssimo. Eu acompanho, né, em casa constantemente, né, todos os programas que vocês fazem. Legal. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Primeiramente, eu sou o Alexandre Ferreira, eu sou consultor e mentor de negócios, né? Eu comecei nessa carreira há alguns anos, trabalhei muito tempo na indústria, fazendo melhoria em processo, melhorando, né, a gestão das empresas. E em algum momento da minha carreira eu descobri que eu poderia estar passando isso para as empresas, para as pessoas. E aí eu fiz uma formação de mentor profissional e depois eu fiz uma formação de consultor. Então aí eu fui descobrindo que, além do que eu fazia nas empresas, eu poderia também ajudar as pessoas, né, de uma maneira mais presente. Então, através da mentoria e consultoria. Então, esse é o Alexandre, é um profissional que trabalha fazendo que as pessoas alavanquem suas empresas e também ganhem mais dinheiro. Então, esse é o intuito maior de estar fazendo uma mentoria e uma consultoria. Legal. E assim, como que é a atuação sua nas empresas? Então, como é que funciona, né? Quando é focado na empresa, eu trabalho mais com a consultoria. E na consultoria eu faço basicamente o quê? Eu faço um mapeamento de todo o processo produtivo da empresa, tentando entender os gaps, as dores que a empresa tem, né? Tudo que pode ser melhorado. Então eu pego desde do início do processo, que é onde o cliente faz contato com a empresa, e eu vou até o pós-venda,
onde a gente vai detectar todos os pontos que podem ser melhorados dentro da empresa, fazendo com que a empresa tenha, né, ela cresça, ela fortaleça. E aí a gente faz o quê? Faz com que a empresa tenha um processo mais robusto. E esse processo faz com que você ganhe mais dinheiro, que é o intuito maior, né, de uma empresa. Então, o trabalho basicamente é fazer com que você enxergue aquilo que você não está vendo, que pode ser um desperdício, uma perda, né, de um processo produtivo, fazendo com que você ganhe mais dinheiro. Então, basicamente é isso. Ô Alexandre, qual que é a diferença de mentoria e consultoria? Ótima pergunta. Eu acho que é a dúvida de muita gente que está nos assistindo. Uma pergunta interessantíssima. A mentoria, ela tem um foco de desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa. Então, por exemplo, um empresário entra em contato comigo e ele fala: Alexandre, eu queria fazer uma mentoria. Então, dentro dos meus conhecimentos, da vivência que eu tive na indústria, vivência que eu tive acadêmica, eu passo esse conhecimento para a pessoa, desenvolvendo a pessoa, o profissional. Pode ser um desenvolvimento de carreira, pode ser um desenvolvimento da pessoa como gestora daquilo. Então, é um foco mais na pessoa, o mentor. Na consultoria, o foco é na empresa. Então, nós fazemos um trabalho de mapear e de entender tudo que pode ser melhorado dentro da empresa, usando técnicas, usando ferramentas. Então, é um trabalho mais, digamos assim, mais coletivo. É um trabalho onde você enxerga todo o processo produtivo e tenta entender o que pode ser melhorado lá. Então, deu para entender? A mentoria é mais focada nas pessoas, né? Você estar mentorando, trazendo conhecimento que eu vivi na indústria. E na consultoria é mais entender, usar as técnicas e as ferramentas para fazer com que a empresa, né, descubra o que está errado para poder estar alavancando e melhorando o processo produtivo. Na verdade, acaba... Quando eu estou fazendo uma consultoria, eu também acabo entrando no mérito da mentoria, porque eu acabo desenvolvendo o profissional. Entrando, né, é consequência. E quando eu acabo entrando na consultoria, porque eu vou trazer ferramentas e técnicas que vão ser importantes para o desenvolvimento daquela pessoa, daquele profissional. Sim. Uma coisa que eu já escutei muito também, que é interessante. O pessoal fala muito, né? A venda é o ponteiro, né? Tal, é a venda, Sim. a venda. Sim, eu entendo. Mas igual você falou, se a gente não tem um processo certo, influencia na venda também. Então, antes, né, de trabalhar nessa empresa, estar à frente da empresa, eu trabalhava em uma outra empresa e na área de engenharia. Sim. E depois compras, né? E é legal porque sempre a gente precisa estar em contato com o time de vendas também. Então, Exatamente. processo e vendas e tudo mais. Porque às vezes o pessoal cria barreira, né? Tipo assim, não, vendas é um mundo. Não. Na verdade, se não tiver processo, não tem vendas. Até dentro da vendas tem que ter o processo. Exatamente. Organizar os clientes, esse aqui eu já falei, esse aqui não. Então, acho que é importante trazer essa visão pessoal, Sim. né? Que não é só vender. Aí, beleza, você vende, e aí o dinheiro some, você não sabe pra onde vai. Exatamente. Não tem um processo no financeiro, não tem um processo de produtivo, né? Uma dúvida que eu tenho, assim, queria perguntar pra você, você faz a análise geral da empresa. Sim. Tipo um check-up, vamos dizer assim. É como se fosse um médico que Xerox. pede um exame. Quando você vai no Raio-X, um raio-X. Quando você vai no médico, o médico ele te entrevista, ele pergunta, né? Você está com dor? Quais são alguma suas coisa? dores? Só que o médico, ele, não só com essa informação, ele consegue. Então, o que ele faz? Ele pede um exame de sangue, um raio-x, amostras, uma tomografia. Então, o consultor, ele faz isso. O consultor, ele pega e faz um diagnóstico completo de toda a empresa. E eu falo de toda empresa mesmo. Desde a hora que o cliente faz contato. Como é que o cliente faz contato? Ele faz contato pelo Instagram, é uma indicação, é um contato por WhatsApp, site, né? Hoje as redes sociais são importantíssimas, né? Às vezes eu encontro empresas que elas falam: mas eu preciso ter rede social? Precisa. Sim. O Instagram tá virando um site, inclusive, né? Sim. Exatamente. É onde o cliente vai, é a vitrine da empresa, né? É uma vitrine, porque se você pegar, a maioria das pessoas tem contato com o Instagram diariamente. E ali é o momento de você fazer sua propaganda, né? Sim. Você colocar seu produto para as pessoas conhecerem. Então, todo esse contexto de você estar fazendo o diagnóstico, eu chamo, é um diagnóstico igual o médico faz. Só que a gente faz diagnóstico empresarial. Então, a gente vai tentar entender quais são as dores, quais são os problemas.
E cada dor tem um remédio. Tem. Né? Cada Sempre dor tem um remédio. Sim. Às vezes um remédio, ele pode ser uma aspirina. Às vezes é um checklist que eu crio pro... Construção civil usa muito isso, né? Um checklist. Às vezes, eu preciso tomar um antibiótico. Não, vamos criar uma instrução de trabalho. IT, né? Então, IT. tudo isso, né? Uma IT. Então, tudo isso faz parte do quê? Do diagnóstico. Então, a gente não consegue chegar numa conversa simplória e entender o que pode ser feito. Às vezes a pessoa fala, meu problema é aqui, e não é. Às vezes é compras. A produção não está indo bem porque compras não está comprando na hora certa. Então, tudo realmente é um diagnóstico. E também não adianta você fazer o diagnóstico, dar o remédio, a pessoa não toma. Aí não melhora. E falando um pouquinho sobre a IT, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Alexandre. Sim. Ele explicou, ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é o IT, Instrução de Trabalho. E ele conseguiu com que entendêssemos, né, qual que é a verdadeira... o significado, a importância do IT. Então ele explicou para nós o seguinte, por exemplo, não adianta eu vir falar para o Joãozinho. O Joãozinho entrou na minha empresa hoje. Joãozinho, você vai fazer assim, assim, assim. Daqui a pouco o Joãozinho esquece. Aí ele vai fazer de um jeito. Aí daqui a pouco vem o Zezinho, faz de outro jeito. O que é IT? Explica um pouquinho para o pessoal em casa o que é a IT e qual a importância da IT. Perfeito, é uma ótima pergunta, porque muitas vezes quando a gente está fazendo a mentoria ou a consultoria, isso acontece mais na consultoria, a instrução de trabalho nada mais é do que você padronizar seu processo. Então, você deu um exemplo muito perfeito. Você tem lá um profissional que ele está produzindo, ele está colocando lá o gesso. Sim. E ele coloca de um método que o outro não coloca diferente. E aí você gera o quê? Gera um defeito, um retrabalho. E aí, quando a gente cria instrução de trabalho, que é a IT, nós estamos padronizando a forma de executar aquilo. Então, o Zezinho, né, o Luizinho, vai estar fazendo da mesma forma. E isso faz com que você tenha padrão. E quando a gente fala de padrão, a gente vai falar um pouco... Muitas pessoas lembram da ISO 9000. Sim. E o que significa ISO 9000? Padronização. Então, o que faz uma empresa seguir as coisas e não ter retrabalho e defeitos é o quê? Essa empresa ter padrão. E a instrução de trabalho tem esse papel, e ela é fundamental, né? Quando nós fizemos o trabalho com vocês, Sim. nós batemos muito nessa tecla. Sim. GRASE, instrução de trabalho. Por quê? Para as pessoas terem o mesmo padrão. E isso faz toda a diferença em qualquer tipo de negócio. E até mesmo a empresa de que eu vim, eu passei pela engenharia. Tinha muito contato com o pessoal da fábrica. Sim. O pessoal que recebe as mercadorias, o almoxarifado lá e tal. E aí eu tinha contato para entender a dor deles e como que era o processo. Sim. Então eu lembro que a fábrica era lá em Minas, e aí eu fui lá, passei um tempo lá, aprendendo o processo para eu criar IT para ajudar eles. Sim. E aí porque, né, se não tem um processo, cada um faz de um jeito, aí mexe na qualidade, enfim. Então é importante ter esse processo rigoroso, né? E aí a minha dúvida que eu ia perguntar também é, na sua experiência, assim, de consultoria com as empresas, qual é a maior dor que se destaca, assim, nos empresários? Nossa, você vê. Você fala assim, nossa, isso aqui se repete muito. Eu acho que eu sei a resposta. Eu Você também. sabe a resposta, mas eu vou falar uma coisa muito legal aqui, que é até um alento para os empresários e empresárias. A maior dor que eu encontro hoje é na contratação. Exato. Contratação de profissionais. E o que acontece, né? Eu tenho uma frase que eu falo sempre às pessoas: o talento não garante sucesso. Sim. Porque às vezes a gente vai contratar uma pessoa e fala assim, não, eu vou contratar um profissional que ele tem que ter a característica tal, ele tem que saber tal coisa. E às vezes a gente investe muito no profissional, acreditando que ele tem todo aquele conhecimento, e no final da história ele acaba virando um problema. Sim. Porque ele chega e ele não quer seguir o padrão. Eu já sei fazer, eu já tenho experiência. Então, o que garante você ter um profissional que não tenha talento, mas que ele resolva a sua vida? É você ter procedimento, é você ter instrução de trabalho, que a pessoa vá lá e siga na hora de executar. Você vai instalar um componente numa obra, chega lá, você tem um checklist que a pessoa, olha, eu fiz a primeira etapa, fiz a segunda, fiz a terceira, e ali ele segue um padrão. Então, o problema de contratação que todo
para que as pessoas entendam que eu posso contratar uma pessoa que ela seja leiga naquele assunto, mas que com as documentações corretas, as instruções, eu consiga rapidamente fazer com que ela entre jogando. Entendeu? Então, mais uma vez, o talento não garante sucesso, mas a documentação, as instruções garantem sucesso. Ou seja, processo robusto. E falando sobre checklist, gente, é algo que eu tenho certeza que é a dor de muita empresa. Eu falo porque já aconteceu muito na nossa empresa. E realmente, às vezes a gente pensa assim, né, os funcionários, né, os colaboradores, não, já está tudo ali na caixa de ferramenta. E quantas vezes já aconteceu de chegarmos na obra, cadê a abençoada da ferramenta? Aí volta. Quantas vezes a gente sai lá de Taubaté, de Caçapava... Nossa, é uma dor comum isso aí. Volta para São José por conta de uma ferramenta. Que assim, às vezes a gente pensa assim, é só comprar no depósito ou ali por perto. Como? Vai comprar o quê? Uma furadeira? Quando é coisa simples, querendo ou não, tá bom, tem para comprar, mas é um dinheiro que não teria necessidade de gastar. Exatamente. Um tempo. Em questão do tempo, é algo que no processo que a gente teve na consultoria com o Alexandre, a gente aprendeu muito a valorizar o tempo. Ele vai falar um pouquinho também sobre o que ele ensinou para nós, que assim, às vezes a gente pensa assim, não, no nosso caso, somos fabricantes. Então a gente deixava a areia num lugar, né, o pó de pedra, a água no outro lugar. Aí ele olhou e falou, Grazi, vem aqui. Vamos calcular aqui no relógio. Quanto tempo vocês levam para sair da areia, para pegar a água? A gente pensa que é pouco, realmente é pouco. Mas você calcular durante o dia todo, quanto tempo a gente perde, né? Então isso tudo faz parte do processo também. Exatamente. E é algo assim, gente, quem não fez ainda consultoria, faça. Porque a nossa empresa melhorou muito depois que a gente teve a consultoria com o Alexandre. E, desculpa. Às vezes, quando a gente ia fazer o errado, parecia que eu escutava a vozinha do Alexandre. Gente, eu não é assim. Olha, parecia que eu escutava ele 24 horas na minha cabeça falando. E realmente, a gente acaba treinando o nosso cérebro a fazer a maneira certa. Que a gente treina tanto fazer o errado... E depois, no final do dia, a gente vê o tanto de tempo que a gente economizou, Exatamente. ter mais produtividade também. Então, agora ele vai falar mais um pouquinho sobre isso para o pessoal que está em casa, Perfeito. a importância. A Grazi colocou um exemplo que é muito comum, né? Tudo quanto é obra que eu atendo, né? Eu atendo muito construção civil, né? E atendo também outros segmentos também, vários segmentos. O que eu sempre falo eu estava numa empresa, de repente os funcionários saíram e foram para uma cidade que é 50 quilômetros de São José. Quando ele chegou lá, eles abriram a caixa de ferramenta, estava faltando maquita, faltando furadeira. Você vai comprar uma maquita, uma furadeira lá na obra? Não é barato. Não é barato. Não é barato. O que ele fez? Ele pegou o carro e voltou. Então, ele perdeu o dinheiro em chegar lá e não fazer. Ele volta, você paga combustível, você paga pedágio. E acontece o seguinte, o que acontece com o cliente? Você acha que ele fica feliz se você não fazer? Não. Então é uma cascata de coisas erradas que acontece, que um simples checklist de checar, de falar assim, olha, nós vamos para a obra. O que vai usar? Abre um checklist, pode ser um documento, um papel, e tica lá. Caixa, ferramentas, maquita, furadeira, né? As brocas, tá tudo aqui, vão para a obra. E isso acontece constantemente, né? A gente fala, o cliente... E às vezes a gente fala assim, mas isso é normal. A gente normaliza as coisas erradas e não é normal. Exatamente. Né? É muito sério isso. Não é normal. Então, eu sempre falo para as empresas que criar um checklist é muito simples. Você pode fazer no papel, você pode fazer uma planilha de Excel. Tem empresas que a gente já colocou um checklist digital no tablet. Então a pessoa vai ticando lá. E ele vale também para a obra. Executei a obra, acabou. Vamos dar um cheque para ver se está tudo ok? Tá do jeito que a gente programou que tá. Isso resolve muita vida da gente. E outra coisa, só cortando você rapidinho, não apenas na hora de, igual você falou, na hora de voltar, porque quantas vezes perdemos ferramentas, gente, em obra. Escada, gente, não, você perder, E não né? é barato, né? Perder uma trena,
Ainda vai, 50, 60 reais mais uma escada de 300 reais. Já perdemos escada em obra, isso é um absurdo. Sim. Não perdemos, mas tipo assim, cadê a escada? Tá em qual obra mesmo? Tudo por falta de um checklist. E até material, às vezes sobra, por exemplo. Sobrou cimento, sobra metade de um saco de cimento. Aí, muitas vezes, tipo assim, o funcionário, pra ele, não é, né, ele esquece, assim, tal, mas pra gente, pô, é um custo ali, né? Esse cimento eu posso usar pra fazer mais placa, aí fica lá, e aí, na obra, normalmente, tem várias pessoas, várias empresas, né? Sim. E aí o pessoal acaba pegando e tal, né, tipo, acha que é deles, aí perde. Então, acho que é muito importante. E também o pessoal, até pro pessoal que tem empresa, assim, sabe? A importância da consultoria, porque muitas vezes a gente faz a mesma... A gente tá ali na empresa trabalhando, a gente tá administrando uma empresa. A gente tá tão habituado com o nosso dia a dia, com o nosso processo, que, igual você falou, a gente acaba entrando no automático. Sim. Aí a gente começa a fazer as coisas, a gente acha que tá uma maravilha, mas na verdade... A gente normaliza o erro, normaliza. né? Normaliza o erro. Aí tá perdendo dinheiro pra caramba, tá perdendo tempo e a gente... Nossa, não vai. E aí quando vem uma pessoa de fora, ainda mais uma pessoa que tem know-how, né? Esse olhar, tem sinceridade, né? É o olhar, né? Olha assim, e às vezes é uma coisa simples, né? Pô, é mudar aquilo ali e tal, e traz a visão e aí a gente começa a aplicar e começa a fazer, dar resultado, né? E outra coisa, o que é bacana, quando o Alexandre chegou a primeira vez, eu falei pra ele, Alexandre, pode ser sincero. É bacana isso, né? Porque eu falei pra ele, pode falar o que tem que falar, pode, porque estamos aqui pra melhorar, né? Ninguém tá aqui pra perder o meu tempo nem o seu tempo. Sim. Então a gente quer sugar de você, né, no sentido bom, toda a sua experiência. Para quê? Para que a nossa empresa mude. Sim. Então, assim, é bacana também passar para o público isso, quem ainda não fez a consultoria e vá fazer, deixar em aberto, né? Deixar, assim, à vontade, para que ele se sinta também à vontade em explicar e mostrar o que realmente é preciso fazer e fazer, gente, porque é importante. Toda semana o Alexandria, ele tinha a tarefinha pra gente fazer e chegava, a gente fazia a nossa tarefinha. Então, assim, não apenas, igual ele falou, não adianta ter o diagnóstico e você não tomar o medicamento para curar aquela dor. Não adianta. Né? E o Alexandre vai falar um pouco sobre isso também, que depois ele faz todo um quadro, né? Sim. E explica quais são as dores da empresa, qual é a solução, e conforme for fazendo a solução, vai colocando, e assim você vai enxergando o que você não enxergava. Então você vê que tem solução, tem coisas que você, igual ele falou, a gente às vezes acha que é normal e não é normal. Então às vezes a empresa está travada, está bloqueada, e a gente não entende o porquê. E essa é a função dele, fazer a gente enxergar o que a gente não consegue enxergar. E ele, como profissional, ele consegue nos ajudar nessa área. E antes de ele falar um pouquinho sobre o quadro, é interessante que, por exemplo, igual ele falou, você vai no médico, aí ele faz o diagnóstico, aí ele dá o remédio, aí você não toma. Aí não funciona também. Não funciona, né? E também, tipo assim, cabe muito ao empresário também estar aberto. O Alexandre, quando ele ia com a gente, e é como se fosse parte da empresa mesmo, né? Sim, vira um funcionário naquele momento, né? Vira um funcionário, gestor. Agregando ali, então ele tá agregando. Então, muitas vezes a gente precisa, sabe? Às vezes é difícil, pô, não, eu sei, não sei o quê, mas a gente também tem humildade, sabe? De escutar uma pessoa de fora, uma pessoa experiente. E sobre o quadro que ele vai falar, ele vai explicar como que funciona. E também, não adianta também, né? Tá lá, tá os setores e tá as dores lá. É o vermelhinho, é o sangramento, né? Nossa. É o sangue. O sangue. Aí tem a solução. Aí você coloca o azulzinho. Mais um exemplo prático também. Financeiro bagunçado, beleza. Aí tá lá, é um sangue. Solução, planilha e organização. Aí você só cria a planilha e coloca lá. Não adianta também. Tem que executar. Então existe um processo. Cria a planilha, mas a planilha você não cria e deixa ela lá. Você tem que criar um hábito. Alimentar ela, né? Alimentar. É igual a IT. A IT tem que estar sempre sendo atualizada. Mudou o equipamento, mudou o armário de lugar. Tem que atualizar. Então ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso também. Perfeito. Você falou uma palavra muito importante. Hábito. Nós temos que ter o poder do hábito. Sim. E o hábito faz com que você faça as coisas que devem ser feitas. E às vezes a gente não gosta de fazer, mas é necessário. Sim.
para a saúde da empresa é necessário preencher as planilhas. Então, quando a gente fala do mapeamento, você falou do mapa, né? Nós fazemos o mapeamento, a gente coloca lá uma folha, nós olhamos todos os departamentos da empresa, todos os processos. E ali a gente vai fazer um diagnóstico, nós vamos entendendo as dores. Então a gente coloca as dores lá e dentro dessas dores, vamos dar um exemplo do financeiro, como você falou. O financeiro está lá, é tudo que entra e tudo que sai. E aí você faz um orçamento numa obra e fala assim, ó, o orçamento, eu vou ter um faturamento aqui de 25% de lucratividade. E você fala, pô, legal, fechei um negócio bacana aqui, que eu vou ganhar um dinheiro muito bom. Só que no decorrer da obra, você começa a ter os desperdícios. E quando acaba a obra, aqueles 25% não é mais 25%. E aí o empresário pega e fala assim, nossa, eu trabalhei muito. Cadê o dinheiro? Trabalhei muito. E isso é muito comum, gente. E aí o empresário, ele tá naquele looping de trabalhar, pega um monte de obra, trabalha, e no final do mês ele fala, gente, cadê o dinheiro? Isso é muito comum. E aí quando ele vai perceber, o dinheiro está o quê? Naquele material que ele desperdiçou. Você falou do saco de cimento. É muito comum. Sim. Sobrou metade do saco, eu jogo fora. Não, aquele cimento pode usar em outra obra. Meu Deus, Mas e essa conscientização, ela começa com o proprietário e com a proprietária, que leva para a equipe que qualquer desperdício pode ser o quê? Um problema para a empresa, o fluxo de caixa da empresa. Então, no mapeamento, a gente identifica esses pontos, mas tem uma coisa fundamental, Douglas, fundamental, Grazi, que é o quê? O empresário entender que aquilo que a gente está propondo tem que ser feito. Sim. E às vezes o empresário, mas preencher uma planilha é chato, eu ficar controlando as ferramentas do cara é chato, mas vai toda a obra comprar uma maquita e uma furadeira nova para ver seu lucro onde vai parar. Sim. Então, são pontos importantes que quando a gente faz o mapeamento e mostra isso para o empresário ou a empresária, eles vão pensar o seguinte, poxa, para controlar isso, qual que é a dificuldade? E essa dificuldade, quando você começa a ver o resultado, ela começa a cair por terra. Por quê? Porque você começa a perceber que pequenas coisas que a gente faz na obra, elas fazem a diferença. Dentro da consultoria que nós executamos na Destaque Arte, nós identificamos alguns pontos de deslocamento desnecessário do funcionário. Sim. O funcionário ele tinha que andar muito para poder fazer uma atividade. Esse andar muito gera dois problemas. O tempo, que a gente conversa muito sobre o tempo de execução, porque se você começa a atrasar a obra, você começa a perder dinheiro. Sim. Por quê? Porque você propôs para o cliente entregar a obra numa data tal e você não está entregando. Só que você tem mais um problema quando o funcionário está deslocando demais. Fadiga. Sim. O funcionário ele se cansa, cai o desempenho dele e você começa a ter problemas de produção. Então, todo o diagnóstico que a gente faz, observação, de chegar e olhar o que está errado, tem esses propósitos de entender o que? Desperdício e também fadiga do funcionário. E nós não queremos ninguém se matando dentro da empresa. Nós queremos pessoas que trabalhem e saiam dali saudáveis, voltem para casa e venham no outro dia bem. Não com problemas de dores. Eu fiz um trabalho aqui, eu estou arrebentado. Então, o trabalho de consultoria, ele tem vários pontos a ser observados. A gente precisa reduzir custo, ganhar mais dinheiro, sim, fazer com que o funcionário fique ali também, porque para pensar, gente, você cria uma operação que o funcionário ele se mata para trabalhar, ele vai querer ficar ali? Não vai. E aí você começa a ter as pessoas indo embora. Aí não e troca. Por quê? Porque o processo ele ainda está com problemas. E a ideia nossa de consultoria é o quê? Enxergar esses problemas e sugerir novas abordagens, fazendo com que o empresário entenda que uma mudança pequena, a gente falou de mexer nas mesas, sim, uma mudança de colocar lá o local que estava a água, onde estava o cimento, trabalha menos, sim, sofre menos. E é coisa assim, básica, e assim, às vezes a gente olha e fala assim, é óbvio, mas pra gente não era. Quando ele chegou, foi a primeira coisa que ele percebeu. Grazi, por que a água está lá, o cimento está aqui, a areia está aqui?
Nossa, não é que é verdade? Dá para colocar mais Não perto. percebe, né? Então, ele tem essa visão que a gente não tem. E às vezes fala assim, é óbvio, mas é coisas assim que a gente não percebe, passa despercebido. Pequenas coisas, ferramenta. Deixar mais próximo possível, né, perto da bancada. Sim. Isso aí é o exemplo para a nossa empresa. Mas para você que tem a sua empresa, independente de qual ramo seja, ficar atento, se atentar. Mesmo assim, é necessário, gente. É necessário, porque ele é especialista nisso. Então, ele vai enxergar o que você não consegue enxergar. E o pessoal tá interagindo aqui, ó. Tem uma Legal. pergunta, eu vou ler já, mas antes eu queria até comentar sobre a importância de preencher planilha, por exemplo. Sim. É chato, só que é preciso. Por exemplo, a nossa empresa é fabricante. E eu cuido da fabricação, né, da produção. E a gente sempre tem que estar preparado para todo tipo de coisa, de imprevisto. Então, no começo, eu apanhava muito. Porque aí a areia, por exemplo, a gente fecha caminhão. Aí acontecia imprevisto, aí ela me perguntava: vai precisar de quantos e tal? E eu, não sei. Aí eu falei assim, cara, cansei de não saber responder a pergunta dela, que é simples. Quantas areias vai precisar, quantos? Por conta de um imprevisto. Eu falei assim, vou começar a anotar. Aí eu comecei a criar um controle de produção diária. Então, todo dia, o que eu faço? No final do dia, termina a produção, tem lá o controle. Hoje eu produzi tantas peças, usei tanto de material. Minha observação, quebrou, não quebrou, por que quebrou. Excelente. E aí, eu tenho lá o histórico. Aí, por exemplo, amanhã vai acabar a areia em 5 dias, o caminhão vai chegar em 35. Vai ter que comprar. Ela vai perguntar pra mim, quantos vai comprar? O que a gente vai produzir? Aí eu vou olhar lá, eu já produzi isso aqui, a gente usou tantos. A gente vai comprar isso aqui pra atender. Então, pra você ver a importância, pra você não ficar, né, desperdiçando. Aí fica, eu acho que é 3. Esse eu acho, você tá perdendo dinheiro. Exatamente. E esse Então, detalhe, aprendemos tudo com o Alexandre, viu? Muitas coisas mudaram na nossa empresa depois que o Alexandre foi lá. Opa. E tinha coisas assim que, igual eu disse no começo, parecia que eu escutava a vozinha do Alexandre. Não. Então é importante muito bom. ter o controle de tudo, né? Aí o pessoal tá interagindo bastante, olha que legal. Tem um rapaz aqui chamado Tom. Muito boa noite pra você. Ele perguntou assim, boa noite. Qual é a estrutura ideal para um checklist na área de manutenção? Estrutura ideal para um checklist na área de manutenção. O que eu sempre observo quando eu pego uma área de manutenção, que é uma coisa assim que é fatal. O checklist, ele não é só de ferramenta. Ele é checklist também de materiais. Então, por exemplo, uma área de manutenção, se você vai fazer uma instalação, você vai levar numa obra, colocar lá, eu vou puxar um fio, vou puxar um cabeamento. Então, às vezes, o que acontece? A gente checou as ferramentas lá todas, checamos tudo, checamos também alguma norma, às vezes tem uma norma para poder fazer aquilo, então o checklist tem que ter essas informações, e o material também tem que estar nesse checklist. Por quê? Porque eu já peguei obras que tinha um checklist das ferramentas, chegou lá, nossa, mas o cabo que vai passar aqui não é o cabo ideal. Cadê o material? Cadê o material? Tá toda a ferramenta. Então, o checklist ele não é tão simplório ao ponto de ele só estar olhando também as questões de ferramentas. Mas também nesse checklist eu posso também estar incluindo nele uma instrução de trabalho específica. Por exemplo, eu vou fazer uma obra que eu tenho que fazer colocar um equipamento que ele requer uma configuração. E dentro dessa configuração, eu tenho uma instrução de trabalho que eu não fico levando ela para qualquer lugar. Mas dentro do checklist, quando eu checo aquilo, eu falo, opa, tem uma instrução para levar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já peguei problema com isso. E aí a vivência nossa faz com que a gente vai criando também um histórico de problemas que podem acontecer. Então, acredito que um checklist mais completo, ele envolva, além das ferramentas, ele envolva os materiais e também informações. Informações, porque quando as coisas estão acontecendo, se você não tem informação, você para a obra. Então você fala, nossa, mas aqui eu posso fazer assim? Bom, vamos olhar lá a nossa instrução, mas a instrução não está aqui. Então eu acho que seria importante contemplar tudo isso. Sim, e na outra empresa que eu trabalhava, por exemplo, era uma empresa de telecom, negócio de citar, uma empresa muito boa, né? Trabalhei 5 anos lá. E aí, por exemplo, tinha lá os roteadores, né? E aí chegava na fábrica, o pessoal tinha que... Em um momento específico para um cliente, tinha que atualizar o software do roteador. Aí até tinha tudo descrito lá, tudo bonitinho, né? Eu até criava, né? Chegou a embalagem, abre, retira, fonte, tal, liga.
Aí entra na configuração do roteador, e a gente tirava os prints. Print da configuração, usuário e senha, coloca, vai em tal lugar, circulava, Você vê, tudo isso aí que você está falando desenhado. é um procedimento da empresa. Exatamente. Porque alguém percebeu isso e desenhou isso, entendeu? Então ele não chega lá sem informação. E o checklist contempla isso. Contempla isso. Aí, mesma coisa para a área de manutenção também, né? Exato. Manutenção eu trabalhei muitos anos com manutenção e a gente às vezes é pego de surpresa. Eu vou dar um exemplo, né, até de uma empresa que eu atendi. A pessoa foi fazer uma instalação no local, chegou lá, faltou um conector. Olha só. E o conector, gente, custa R$1. Olha. Fibra ótica? A gente trabalhava com isso. R$1. E esse amigo, ele pegou e falou assim: Alexandre, por causa de um conector de R$1, parou a obra. Sim. Ele estava, acho que na cidade de Paraibuna. Ele teve que voltar em São José porque não tinha mais nada aberto em Paraibuna, era sábado à tarde. E quando ele voltou em São José, já estava fechado. Resumo da história. Perdeu o dia. Ele perdeu o dia e ele foi no outro dia, porque depois acho que ele foi numa Leroy, essas lojas que são lojas maiores. Então ele deixou de fazer aquele trabalho, né? Atrasou aquele serviço, perdeu um dia por causa de R$1. Um conector, cara. E consequentemente atrasa outras obras também. Assim, você parar para pensar, se ele tivesse checado na caixa de ferramentas dele e visto que aquele conector, ele não tinha um conector, ele sabia que precisaria do conector, o checklist tinha salvado ele. Com certeza. Então é um exemplo do que um checklist tem que contemplar. Materiais é fundamental, ferramentas é fundamental e também alguma instrução, algum procedimento, alguma norma que é necessária para fazer aquele trabalho. Ele me fez lembrar de uma vez, igual ele disse, não é apenas ferramenta, material também. Uma vez estávamos numa obra, eu acho que foi em Jacareí, Taubaté, Gente, por conta de uma placa de gesso, na época a gente fazia instalação de gesso, uma placa. A gente não conseguiu finalizar a obra. A gente ia finalizar naquele dia, no outro dia ia para outra obra. Então, assim, durante a semana, por exemplo, essa semana a gente fecha 2 obras. Por conta de uma placa, o que era para a gente fechar 2 obras numa semana, fechamos uma obra só. A outra semana atrasou também. E assim vai. Porque daí, na outra semana... de eventos, né, Grazi? Sim, você atrasa uma obra, você atrasa outra. Atrasa tudo. Quando você vai perceber, você está desagradando todos os seus clientes. Sim. Exatamente. Então, é uma consequência ruim, muito ruim. Sim. Não é bom. É estressante, é cansativo, igual a gente estava comentando. Acho que foi na semana passada. Nossa parte, por exemplo, a gente entra no final da obra. Então o cliente já está cansado, já está estressado. Ele quer acabar tudo. Ele quer que a gente resolva o problema dele. A gente chega, a gente leva mais problema. O cliente não quer saber se você esqueceu a trena, se a sua equipe esqueceu a furadeira. Ele não quer saber, ele quer a obra pronta. Exatamente. Independente de interno, externo. E por falar nisso, Alexandre, você atende qualquer tipo de empresa, qualquer ramo, qualquer mercado. Eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim: Ale, você só trabalha com construção civil? Não. Eu já atendi padaria, já atendi açougue, olha só, já atendi que bacana. fábrica de vidro, fábrica de usinagem, né? Fábrica de montadora de peças, todo tipo de segmento, madeireira, fábrica de móveis, né? Empresas de móveis. O que eu vejo assim, e que é um diferencial que eu percebo que eu tenho, eu conheço muito processo, e o processo, ele naturalmente, ele é muito parecido um com o outro. O que muda dentro do processo? Muda a matéria-prima e são as pessoas. E uma coisa que eu prezo muito, eu falo para todo mundo que é importante: as pessoas são fundamentais. Então, dentro da minha mentoria e consultoria, eu tento fazer um trabalho e brigo para que aconteça dessa forma, que seja humanizado. Sim. Quando a gente acaba a consultoria, eu viro amigo das pessoas. Nós somos amigos. Sim. Nós somos amigos. Por quê? Porque eu entendo que não adianta eu chegar e colocar um procedimento ou uma instrução de trabalho se eu não conseguir convencer você que aquilo faz bem para você. Sim. Se eu chegar e falar: não, você vai ter que usar isso aqui, e isso vale para o seu funcionário.
Sim. Porque se eu crio uma instrução e você fala, não, legal a instrução ali, mas aí eu chego no funcionário e ele fala, cara, mas isso não faz sentido para mim. Ele precisa entender. E quando ele entende, ele faz, né? Eu volto a lembrar a questão do diagnóstico. Você vai no médico e ele fala para você, toma esse remédio aqui, ó. Para que serve esse remédio? Ah, toma esse remédio aqui. Porque sim. Não vai tomar. Você concorda comigo? Aí você Não chega vai. na farmácia, o remédio custa R$200. Não vai tomar Piorou. mesmo. Não vai tomar. Então, o que é fundamental, eu sempre bato nessa tecla porque é importante. Quando o consultor ou o mentor vem e traz uma ideia, ele precisa explicar o que aquilo gera. Senão não tem sentido. Isso vale para tudo na nossa vida, né? Sim. Entender que aquilo que eu estou pedindo realmente vai fazer diferença no meu negócio. Senão não tem sentido. É isso, até para a pessoa que está à frente da empresa, né? Tudo que vai pedir para o funcionário, sempre procurar explicar, né? Eu, graças a Deus, né, todas as vezes os chefes que eu tive, eles não só chegavam e falavam, faz porque eu quero, não. Sim. Sim. Eu questionava, né? Tipo, não, por que tal aí? Não, por isso tal. Porque quando você entende o impacto daquilo que você está fazendo e a importância, você faz certo e você faz bem feito. Exatamente. Falando assim no português, assim, claro, para mamãe e papai de casa. Tem o filho, fala assim, filho, faz isso aqui. Mas por que, mamãe? Você vai falar porque sim? Não, você tem que explicar o porquê. Aí é muito mais fácil do teu filho te obedecer, porque ele vai estar entendendo por que ele não pode colocar o dedinho na tomada. Tem que entender as coisas, né? Não pode colocar o dedinho na tomada, que vai te machucar. Agora você fala, não, porque sim. Aí ele vai lá e coloca. Você lembra, Grazi? Eu vou fazer um comentário aqui que eu fiz com a Grazi. Quando a gente estava fazendo a consultoria, eu falei para a Grazi assim, ó. Quando você explicar alguma coisa para o funcionário, imagine que é uma criança de 4, 5 anos. Você lembra disso? Sim. Por quê? Porque uma criança de 4, 5 anos, você tem que ser detalhista. Sim. Olha, você não pode pôr a mão ali, que você vai tomar um choque e isso vai te machucar. Agora, se eu falar assim, ó, não põe a mão lá. Porque sim. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Nós temos que ter essa percepção que com os nossos funcionários, com nossa equipe de trabalho, por exemplo, a Grazi trabalha com o Douglas. Eles são os donos da empresa. Sim. Se a Grazi falar assim, ó, eu quero que faça tal coisa e acabou. Eu vou questionar. Eu sou chato, eu vou falar, por quê? Então, mas assim, eu falo porque às vezes a pessoa não questiona, aí vira um problema. E vira um problema. E é importante haver dissonância dentro de qualquer tipo de ramo. Sim. Porque se a pessoa tá com uma dúvida e ela aceita, não gera a discussão para melhoria. Sim. E a gente precisa gerar a discussão para melhoria, contanto que ela seja sadia, educada e que ela leve para o propósito final, que é melhorar o processo. Às vezes eu venho com uma ideia, não vou fazer isso aí porque isso aí é chato. Tá, vou criar uma maneira mais fácil de executar. Mas é importante ouvir as pessoas, né? Nós sempre precisamos ouvir todos. E os donos da empresa precisam ouvir os funcionários. Sim. Né? Eu estou numa obra, eu vejo alguma coisa, eu estava atendendo um cliente e às vezes você chega e tem lá uma pessoa simples, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, e eu chego e converso com ele, olha, você está fazendo isso aqui, você tem uma ideia melhor? E às vezes o cara tem uma ideia, mas ele tem medo de falar. Sim. Aí eu falei assim, não, eu tenho uma ideia sim, seu Alexandre, por que a gente não faz assim, assim, assado? Eu falei, nossa. Aí eu chego no dono e falo assim, olha, o seu funcionário deu uma ideia genial aqui. Um ouro escondido. A gente precisa ouvir as pessoas. Sim. Então, ouvir todos, desde o porteiro da empresa até o diretor da empresa, o dono da empresa, é fundamental para que as coisas aconteçam, porque é o bem maior. Qual que é o bem maior? É a empresa estar faturando e vendendo, né? Eu falar para vocês, eu vou fazer um processo de consultoria para você, e eu falar para você que vai ficar tudo bonitinho, não, eu vou falar para você que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ter mais faturamento e que você vai trabalhar num ambiente mais sadio e mais confortável. Qual que você prefere? Um ambiente que você trabalhe melhor e que ganhe dinheiro. Sim. Porque o propósito final da empresa é você ter um faturamento e fazer com que aquilo cresça. Sim. Não adianta eu falar assim, vou fazer um trabalho que vai ficar tudo bonito aqui, vamos deixar tudo rosado aqui, tudo azulzinho. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa entender que todo o trabalho ele tem um objetivo. O objetivo é o quê? Melhorar os processos para que você tenha menos reclamação,
menos retrabalho e que você aumente seu lucro. Isso é chave. É isso aí. Pessoal, vamos para um breve comercial bem rapidinho, só para tomar uma aguinha. O Alexandre, quando voltar, vai fazer o sorteio. Você que está aí, não saia daí. É bem rapidinho, é meio minutinho. Fique aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Olha isso, eu aqui olhando as redes sociais e buscando alguém para poder estar reformando ou até mesmo estar indicando para construir uma casa de um amigo. E eu estou procurando aonde? Nas redes sociais. E sabe aonde eu quero colocar você? Num palco, com muito glamour. E depois você colocar nas suas redes sociais, no maior evento de reconhecimento do Brasil. Estrelas de Destaque da Construção Civil, onde você vai ter oportunidade de estar com quase 300 convidados no Hyde Park Aquários de São José dos Campos, dia 12 de agosto. Para que você seja reconhecido, porque você merece ganhar esse prêmio. Você pode estar indicando ou você pode também estar participando. Só falar comigo aqui na bio que eu te passo todas as informações. Então, para você ser reconhecido aqui, você precisa estar comigo nesse grande evento. Estrelas da Construção Civil, aonde vai estar com várias pessoas juntas do mesmo ramo, o ramo da construção que mais cresce no nosso país. Vem comigo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta e a gente está indo pro sorteio. Mas antes, tem um comentário bem legal que eu vi aqui, ó. Queria ler. Da Ana Paula Salles de Araújo. Ela falou assim, ó. O Alexandre é um profissional completo, com anos de experiência e com um trabalho humanizado, voltado para a melhoria desde o dono da empresa, funcionários e cliente final. Super indico. Legal. Olha só, Perfeito. que bacana. Muito obrigado. Ana Paula? Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. E é isso, tem bastante gente interagindo. A Adriana, Salles também, a Lucimar, Anselmo. E agora a gente vai pro sorteio. Fala aí, Alexandre, o que é que você vai sortear para o pessoal? O sorteio é 5 diagnósticos gratuitos de 4 horas. Eu vou entrar na sua empresa em 4 horas, eu vou entender o que você precisa e ali a gente desenha todo o processo. Esse gratuito que eu faço, eu consigo detectar muitas coisas, mas depois a gente vai pro completo. Sim. Mas esse gratuito já tem uma visão muito clara do que está acontecendo. É um raio-x da tua empresa. É um raio-x inicial. Você vai lá, tira uma chapa de raio-x e depois nós vamos fazer uma ressonância magnética. Olha só. Mas vamos sortear assim. Eu posso participar? Opa, pode. Oportunidade de ouro, gente, pessoal. Gente, oportunidade de ouro, é sério mesmo. Muito legal. Fica muito ligado com a gente, vai aparecer aí na tela o chat. E aí, como que vai funcionar? O Alexandre vai falar uma palavra-chave. Uma palavra bem difícil. Bem difícil. Com acento, tudo certinho. Nossa senhora. Pessoal, lembrando que independente de qual seja o seu ramo, não é só construção civil. Sim. Né? Se você tem uma padaria, tem uma loja de roupa, tem uma loja de sapato,
Não importa. Exatamente. Você pode participar. E aí, como que vai Ó, funcionar, tem bastante pessoal? gente ali participando, ó. Ele vai falar a palavra, o primeiro que escrever a palavra bonitinho vai ser o ganhador. E é legal explicar, porque às vezes acontece diferença. Porque vai ser o que aparecer aqui pra gente. Tem alguém de Portugal ali, gente, Às vezes- olha. Ana Paula Araújo Ana Salles, Paula, assistindo de Portugal. de Portugal. Olha só que honra. Deve ser cliente. Olha só. Uma cliente de longa data dele. E o que aparecer aqui pra gente, pessoal, que vai ser o ganhador. Porque às vezes tem delay na internet. Aí já teve isso, né? Apareceu aqui, mas a pessoa viu lá primeiro. Então o que aparecer aqui a gente já vai printar aqui, tirar foto e vai ser o ganhador. Tá bom? Então vão ser 5. 5. Agora ele vai falar o primeiro ganhador ou ganhadora. Fique atento aí que ele vai falar a palavra-chave. O primeiro que digitar vai ser o ganhador ou a ganhadora. Fala aí, Alexandre, a palavra bem difícil. Palavra-chave difícil, mas eu não vou ser tão cruel assim, não. A palavra é manufatura. Olha aí, manufatura. A primeira pessoa Pegou que leve, digitar pegou leve. e aparecer Pegou leve. aqui no nosso painel, gente. Vai melhorando, né? Manufatura. Todo mundo lá no Google, como que escreve? Manufatura. Manufatura, pessoal. Cadê? Quem que vai ser o Aí, primeiro? ó. O Tom. Aí, ó. Cadê? Ali, já tá ali já. Ah, ali, ó. Tom. O Tom foi o primeiro ganhador. O que o Tom vai ganhar, Alexandre? Fala aí Vai ganhar novamente. Um diagnóstico de 4 horas, gratuito, Olha na só. empresa dele. Ó, parabéns, Gratuito. viu? Ô, Davi, deixa aí na descrição já o telefone da empresa. Todos os ganhadores, não esqueçam de entrar em contato conosco pra gente poder passar o contato do Alexandre. Ou passa o direto do Alexandre, não Pode sei. passar direto o meu. Pode passar o do Pode Alexandre? Então, pode passar o telefone do Alexandre aí, ô Davi? Qual que é o seu? 99-185-0108. 0108. 9, vê se tá certo. 12998150108. 99-185-0108. É 185. Tá errado. Arruma aí, Herbert. Vamos mandar mensagem pra pessoa errada. Calma aí, vamos ver lá. 99 Gente, ao vivo é isso mesmo. 185 0108. Aí. Agora sim. Ah lá, Então o Tom Aí vai entrar em a minha contato. secretária, ele vai atender esse telefone. Aí a secretária dele, a esposa linda, maravilhosa, que está aqui nos bastidores, ela que vai atender. Ó, o Lucas lá comentou, o Lucas Salles. Videomaker estratégico. O Alexandre fez o diagnóstico na minha empresa e fez toda a diferença. Eita, saiu dali pra mim. Eu tava É isso ali. aí, tá vendo? Tá Calma aí, vendo? que ele Tá falou. aparecendo aí os meus Os os frutos. meus clientes aí. É isso aí, pessoal. Eu falo porque Ah lá, conseguimos foi o enxergar- grande diferencial na nossa empresa. Conseguimos enxergar pontos primordiais na estrutura de processo que antes nem sabíamos da existência. Ah, o Tom, ele falou ali, ó, bot sistemas, aqui de São José. Sim. Olha só que bacana. Segmento de portaria. Essa empresa é bem conhecida. Sim. Eu conheço. Sim. Vamos pro Agora próximo? vamos pro segundo ganhador. Ah, ô Tom, quando o Alexandre for fazer a consultoria com você, não esqueçam de tirar foto, tá, Alexandre? Perfeito. Tira foto pra gente, marca o programa Pra gente também, divulgar BMC, também. pra gente divulgar que realmente aqui a gente, como que é? Mata a cobra e mostra o pau, tá bom? Todos os ganhadores, quando o Alexandre for, vocês vão combinar com ele o dia e o horário que ele consegue atender vocês. Não esqueçam de tirar a foto e marcar a BMC e a Destaque em Foco. Agora fala aí a próxima palavra. Enxuta. Enxuta. Tem que escrever certo, hein, gente? Só tá melhorando, só tá melhorando. Ó o português, a gramática aí. Enxuta. Enxuta. Tem que ser Enxuta. certinho, hein? Vamos ver, tem um delayzinho ali. O pessoal tá escrevendo. Cadê o próximo? Eita, cadê? Ó, o Tom, combinado. Isso é difícil. Ó, o Tom daqui a pouco vai querer fazer Acabou que ele vai colocar de umas novo. 40 horas. É, isso 20 aí. horas de... Vamos, pessoal. Bom, pessoal, cadê o próximo?
Acho que ele tá mais devagarzinho, tá dando um delay. O povo tá procurando como que escreve, gente. Que é isso? Vixe, cadê? Você falou uma palavra muito difícil. Atualiza aí essa internet. Foi. Tatiana Salles Araújo. Parabéns, Tatiana. Parabéns. Você foi a segunda ganhadora. O telefone do Alexandre tá lá em cima. Você entra em contato com ele. Agora, a terceira palavra. Essa aqui vai ser difícil. Ah lá, pessoal. O pessoal já tá com o Google na mão. Essa aqui vai ser difícil. Falei. A palavra é Kaizen. Olha, maldoso. Só quem conhece sabe. Kaizen. É uma palavra japonesa. Olha só. É um método. O pessoal vai método buscar lá Kaizen. no dicionário japonês. Kaizen. Kaizen, pessoal. Vamos ver quem que vai ser o terceiro ganhador. Tem que escrever direito. Se tiver algum japonês aí, ó. A lá, Tatiana, ela quer pegar tudo, gente. Ela colocou de novo. Não vale. Ela quer pegar logo as 3 consultorias. Cadê o próximo ganhador? Ana Paula Salles. Aí, ó. A Ana Paula foi a terceira ganhadora. Tá certo? Tá certo, Z, Alexandre? Né? É Z? Olha, eu vou aceitar, mas é o Z ali no lugar É o do Z, é o Mas Z. eu aceito. Ó, eu aceito. ele tá bonzinho hoje, Eu aceito. hein? É isso aí, Ana Paula. Parabéns, você foi a terceira ganhadora. Qual que é a quarta A palavra? quarta agora, em homenagem a Destaque Arte, é gesso. Ó. Gesso, aí é fácil, hein, Ó, gente? pessoal, não sei isso não, aí. O pessoal pode escrever com outra Será? letra. Não, Ó, não. essa tem que ser certinha, hein? Tem que ser certo, gente. Não é possível. E a Vamos- última palavra vai ser Difícil. Coloca a palavra uma difícil. palavra difícil. Cadê aí, ó? Próxima Cadê? palavra é gesso. Gesso. Ana Paula, uhul! É isso aí, pessoal. Bacana. O pessoal interagindo bem legal. Olha lá, de Portugal. Ana Paula ganhou. Portugal aí, ó. Cadê? Gesso. Está dando um delayzinho. Pessoal, vocês não sabem escrever gesso, gente? Não é possível. Ah, não é possível, não. É porque a palavra é tão fácil que o pessoal acha que ficou na dúvida. Você falou aí, ó. Olha, eu já vi gente escrevendo gesso errado. Eu já vi também, gente, infelizmente. Eu já vi também. Eu já vi já. A gente vê de tudo. Cadê aí o quarto? Agora a pessoa ficou com medo de escrever errado. Ó. Não, Ficou com medo, o pessoal. pode tentar, gente. Só manda. Olha, e Opa, esse tem Cid já Cid. participou várias Ele vezes, tá né? sempre com a gente. Tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. Obrigada aí pela sua participação, viu? Ele tá Maravilha. sempre participando com a gente. legal. Parabéns, viu, Cid? Vai ter um Parabéns. diagnóstico completo. Bacana, isso aí. Entre em contato com o Alexandre. Vai ter sim. Vocês não vão se arrepender, gente. Vocês vão ver, ó, é um divisor na empresa de vocês. Vale muito a pena. Agora, o quinto, né? O quinto. A última palavra. Esse quinto esse é difícil, tá? Esse é Esse é difícil. difícil. Esse aqui representa a minha família. Ó, Esse representa a minha família. importante, hein? Sim. A palavra chama Aledrigabilu. Ah? Qual que é o nome? Hã? Aledrigabilu. Aledriga Bilu. A gente, nem eu sei escrever isso. O que significa? Alexandre, Adriana, Gabriela e Lucas. Agora é mais fácil. Aledrigabelu. E isso Nossa. é homenagem à minha família linda. Olha aí. Que logo eu vou colocar mais um. Eu vou acrescentar O uma. Eu netinho. tenho um netinho também, tem o Theo. Netinho. Como né? ele fala desse neto, viu? Que Tem belezinha. o Theozinho, que a gente vai ter que colocar Aledrigabilu, alguma coisa lá no final. Vai ter Mas aula, agora é Aledrigabilu. Aí, pessoal. Aledrigabilu. Vamos ver como que o Isso. povo vai. Não é simples, mas também não é tão difícil, né? Ah lá, o Incid tava longe do celular. Foi mal. Aham, sei. A Pereirão tá com a gente. Ô, Pereirão, também, ó. escreve aí, Pereirão. Aledrigabilu. A Pereirão também tá sempre com a gente. Um beijo Bora. pra você. Aledrigabilu. Gabilu. Gente. É fácil. Ale Não é. de Alexandre, Dri de Adriana,
Gá de Gabi, Gabi Ó. e Lu de Lucas. Adri de Alexandre e Adriana. Ale de Alexandre. Dri de Adriana, Gabi, Lu, Nem Gabi da Gabi. nem ele tá indo, ó. E o Lu é Gabriel Lucas. Aí, ó. Gabi, Lu. Meu Deus. Vamos ver quem que vai ser o primeiro a escrever. Escreve aí. Bora, Pereirão. Pereirão já vem no nosso programa também. Uma pedreira de mão cheia, hein? É. Nossa. É uma oportunidade para ela. É, Pereirão. É uma oportunidade Sim. para ela. Fazer um diagnóstico lá. Esse diagnóstico ele é legal. E a gente consegue já de cara enxergar algumas coisas importantes. Ah lá. Ela. Cadê a Pereirão? Colocou, eu vi lá. Ale Gabilu. Ale Gabilu. Faltou o Dri. Ó, Gabriela Faltou o Salles. Dri. Gabriela mandou. A Ale, Gabriela Dri, não Gabilu. tinha ganho ainda, né? Não. Falou primeiro lá, né? A Pereirão, né? A Pereirão falou primeiro. Tá errado, mas tá certo. Tá errado, então é certo. Mas ela foi porque. a primeira. Não, é justo. É porque assim, gente, sinceramente, nem eu ia saber escrever. Mas vocês Então, pediram uma palavra difícil. difícil, mas você judiou do povo. Mas a Pereirão... A Pereirão foi a ganhadora, Pereirão. Mas ó, eu vou ser um cara bonzinho. Olha aí, ó. Ah. O sexto vai ser a Gabriela. né? Aí, Gabriela, aí sim, Gabriela. hein? Ganhou então, também. a Gabriela e a Pereirão. Ah, é justo. Posições. A Gabriela escreveu certinho. É justo isso com ela. aí, é justo, Então, é justo. ó, as Escreveu duas, certinho. então, são 6. Fechou? 6. Então vocês entrem em contato com o Alexandre, vai agendar com ele certinho. E não esqueçam, quando vocês forem, né? Vai ver o dia, o horário que ele consegue Sim. atender vocês, tirar uma fotinho e marcar a gente, Perfeito. certo? Gente, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Foi uma grande honra, né? Ver que vocês interagiram com a gente. Alexandre, nossa, é uma grande satisfação, igual o Alexandre disse. Além de um consultor, virou um amigo Somos nosso. amigos, né? É. Um amigo que realmente ele fez muita diferença na nossa empresa e foi muito importante para nós, né? Com certeza. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente até o final, interagiu com a gente. Alexandre, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá participando Não aqui com a esquece gente. de falar as redes sociais suas. Deixa suas considerações finais. É. e as redes sociais. Considerações. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar falando. É um assunto que eu gosto muito. Sim. Né? É uma paixão minha trabalhar com processo de melhoria contínua, melhorar as empresas, fazer com que as empresas ganhem mais dinheiro. Porque a finalidade maior é essa. Mas também criar um ambiente que o empresário não sofra. Né? A gente conhece vários empresários que eles trabalham e não conseguem tirar nenhum final de semana. Sim. E quando a gente coloca um processo robusto, você vai trabalhar menos. Sim. Você vai ganhar mais dinheiro e vai trabalhar menos. Né? A minha rede social é a Ale Ferreira Mentor 1. Estou no Instagram. Quem tiver interesse de conhecer um pouquinho do meu trabalho lá no Instagram também, é só acessar o meu Instagram. Não sei se vocês vão colocar ali também. Não sei se... O Davi, ele vai fazer os cortes e ele coloca na descrição. Ele coloca, tá? Sim. E o meu WhatsApp também está ali nos contatos ali. Então, Se quiser falar o WhatsApp, pode falar. o WhatsApp é o 12, né? 991850108. Então, agradeço mais uma vez e estou à disposição para novas entrevistas aqui também, né? A Sim. gente gosta de falar sobre o assunto. Tem assunto, né, Douglas? Tem muito. Bastante. Nós estávamos conversando no off aqui, tem muito assunto. Muito assunto. Né? E eu agradeço a atenção de todos. E os 6 ali, pode deixar que a gente vai fazer um trabalho bacana com vocês aí, tá bom? É isso aí, igual o Alexandre falou. Ele virá mais vezes no nosso programa, porque tem muito muita assunto. coisa, muito conhecimento para ele passar para vocês. Então, com certeza, virá mais vezes. E vocês, pessoal, que ainda não conhece o Alexandre, consultor, não deixe de entrar nas redes sociais dele. Marque com ele, né, o diagnóstico, Sim. marque a consultoria, porque realmente é muito importante. Às vezes você está dando cabeçada, né, por bobeira, Sim. em algo assim que ele é o especialista para poder te ajudar. Então, algo que você não enxerga, eu sei porque a gente não enxergava, e ele conseguiu enxergar o que a gente não enxergava. Exatamente. Então, ele é como se diz, o doutor. É como se fosse um doutor É mesmo. como se fosse um doutor. Então, Doutor vai Isidoro. fazer a diferença e vai ser muito importante para a empresa de vocês. Então, o que queremos é que a mudança que foi para nós seja para vocês também. E depois, no futuro,
Depois que terminar a consultoria, vocês venham até o nosso programa e vão dar o depoimento de vocês. É isso aí. Vocês vão ver que, como eu disse ali, a gente, como que é? Mata a cobra e mostra o pau. Então, vocês que fizerem consultoria com ele, depois a gente marca para vocês virem aqui e falar qual foi a experiência que vocês tiveram com ele. Eu venho junto, né, para poder Sim, com certeza. a gente debater aqui. Eu acho que é gostoso também conversar sobre o assunto. A gente sabe, né, que, mais uma vez, o empresário, ele às vezes se sente só, ele está lá batalhando para poder fazer o trabalho dele, e o nosso trabalho é tentar facilitar um pouco a vida, né? Colocar um pouco de conhecimento, né? Levar alguma coisa que o empresário não está acostumado a estar ouvindo, mas que vai fazer toda a diferença para ele. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E semana que vem tem mais Destaque em Foco. E qual que vai ser o convidado da semana que vem? Semana que vem a gente tem um advogado, né? Um advogado, pessoal. Vai ser também um assunto bem bacana. Você que nos acompanha, não deixe de participar. Quinta-feira, às 20 horas, Destaque em Foco ao vivo. Até mais, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.